Olá, divinos e divinas, sejam muito bem-vindos à nossa cozinha encantada de hoje. E vocês estão vendo aqui dois queridos convidados super, hiper especiais, são dois irmãos maravilhosos que eu amo de paixão. Além de meus irmãos, eles são meus modelos exclusivos da Divina Linha, minha querida Rainha Chendra e meu Lorde A maravilhoso. E a gente hoje vai falar sobre a tradição vampírica. Vamos saber o que é? Todo mundo muitas vezes tem medo. Ai, que o vampiro vai chupar meu sangue, vai acabar comigo. E não é nada disso, porque eles têm coisas maravilhosas para contar pra gente. Vamos lá, pessoal? Opa, Como é que começou? O Lorde, eu sei que ele tá aí já na estrada há muito tempo. Mas como é que você começou, Lorde? Olha, a história lá atrás, um tempo, ainda era a década de 90, eu vi uma matéria de jornal falando sobre uma festa de vampiros num bar rooftop em Manhattan, Nova York. Eu fiquei encantado por aquilo, mandei uma carta para o jornalista, ele me passou a agência de notícias que forneceu, ele era só o tradutor, escrevi para a agência de notícias. Bom, para a gente fechar, um ano depois de todos esses fatos, o pessoal que organizava aquele encontro, eles tinham uma sociedade discreta de vampiros, para a gente resumir tudo, eles ficaram assim encantados de saber que havia alguém que Do se outro lado importava do mundo, né? logo abaixo da floresta, num país logo abaixo da floresta amazônica, Amazônica. É. segundo eles, e acharam encantador aquilo e me incluíram no mailing de carta deles, nos fanzines, na troca de correspondência. E aí eu passei a conhecer a parte do fashionismo, da espiritualidade, da mística, os rituais. Conheci alguns integrantes que visitaram o Brasil naquela época lá do final dos anos 90. Aprendi muita coisa, recebi até uma iniciação em um dos muitos caminhos que havia lá. Praticava como algo fechado, algo só meu, reservado, discreto. Em 2003 eu passei por uma experiência de quase morte e aí eu decidi que não, chega de me esconder. Eu vou começar a traduzir alguns artigos, vou começar a falar sobre o que eu vivo, o que é importante para mim, porque eu estou certo que meia dúzia de pessoas eu vou encontrar que também partilham de tudo isso. Porque, assim, uma das coisas que eu acho que as pessoas Foram bem têm mais, tá isso? hoje, eu sei que são muito bem mais, muito bem mais. Mas, assim, o que eu percebo é que as pessoas têm muito medo, né? O que você pode contar um pouquinho? A gente sempre fala, mas o que a gente pode contar um pouquinho do que é essa tradição? O que seria realmente? Para as pessoas leigas, um pouquinho. Olha, é complicado porque o vampiro nunca vai deixar de exercer duas coisas sobre as pessoas: medo e fascínio. E a gente vai ter, quem vive esse caminho, vai ter que coexistir com essas duas coisas. Você pode ser herói para alguns, mas você também será visto como um vilão por muitos outros, e tá tudo bem. A gente também precisa aprender a ser o vilão. Não estamos dizendo que você tem que ser mau caráter, que você tem que fazer coisas ruins, não. Mas você tem que viver também com esse aspecto, com os afetos negativos e com toda essa parte da gente. Ou seja, será que é aquela coisa de você aprender a conviver com a sombra? Porque na bruxaria a gente aprende a viver com a sombra também, com Sim. a nossa sombra, né? Conviver com a sombra, conviver também com uma outra força que a gente trabalha bastante, que é o Daimon, e conviver também com a dor, e por que não com os deuses e as deusas, né? Já que tem tudo isso, a gente não é só o nosso ego, a gente é muito mais que isso. Porém, esse tal de ego, né, pega tanto a gente no cotidiano, segura tanto a gente em uns lugares que a gente não gosta, que a gente acaba se machucando, acaba machucando outras pessoas, e a gente precisa aprender que, olha, tem ele tem sua importância, mas ele não é tudo. Há coisas muito mais Com interessantes na gente e no certeza. mundo. É sobre isso, Thaís, que você disse. É, Viver com a sombra também. também, né? E quando a gente fala, né, de a gente entender a nossa sombra, é a gente entender o nosso interior, os nossos medos, as coisas que a gente tem que enfrentar ao longo da nossa vida. Isso é o ser humano, não é só, a gente não tem esse privilégio, né? Sim. Quem estuda essa parte mais ocultista, mas é o ser humano. Se ele soubesse isso, o ego cairia tanto. Eu gosto de falar muito, uma coisa que eu aprendi inclusive com Lilith, né? Deusa para uns, demonesa para outros, durante ritos, mas desejo e desejar é sempre um problema, realizado ou não realizado. Mas a gente vive com uma coisa chamada frustração. Frustração é uma das áreas de domínio de Lilith. E a gente então precisa coexistir com isso. A gente precisa coexistir com esse nosso desejar. Ele, quando se realiza,
ele pode ser um problema, quando ele não se realiza, ele também pode ser um problema. E a gente vive, a gente vai vivendo. Enquanto isso, a gente está lidando com tudo isso, a gente faz uma viagem, vai num restaurante legal, vai numa festa, por que não? Encontra amigos, amigas, trabalha, estuda, lê livros. Afinal, a vida segue, né? E a vai gente conduzindo. tem que saber viver a vida da melhor forma possível. O vampiro, ele nasce, né, Thaís? Você nasce assim, é o seu jeito, é a sua têmpera, é o seu destino, com D maiúsculo, entre aspas, né, para ficar bonito. É assim, as pessoas são assim, elas vieram ao mundo assim, elas estão por aí. Isso não começou nos Estados Unidos, mas se organizou lá no Hemisfério Norte com um certo holofote na década de 70 ainda, nos primeiros covens. A gente tem o trabalho pioneiro da Goddess Rosemary Sarrasra, iniciando a dinastia Sarrasra e influenciando, inspirando muitas outras famílias, casas e grupos. E ela é quem acaba por vencer a prova do tempo, a prova de Saturno. Está aí há 50 anos trazendo conteúdo, inspirando, criando. E tudo que vem são descendências espirituais desse trabalho dela e de outros colaboradores e também de outros polos que surgiram, como a Order of Vampire, do Temple of Set, do Michael Aquino e muitos outros. E eles também, quer dizer, eles têm a tradição que eles seguem, né, da Sarrasra, mas vocês têm o círculo, né? Isso, o Círculo de Strigoi é um filho, mais um herdeiro do legado da dinastia Sarrasra. Está ativo desde 2006, é uma irmandade, sociedade discreta, para acolher vampiros, vampiras e pessoas que amam a noite. Bruxos, bruxas, cabalistas, druidas, o que for. Se tem essa identificação, se tem esse apreço, venha visitar, nos conheça. O Círculo oferece uma estrutura desde uma escola preparatória até o trabalho prático, a ação prática, durante um treinamento que leva em média de 5 a 7 anos. É bastante tempo, né? É bastante coisa, é bastante coisa. A gente estuda hermetismo, tarô, cabalá, clipô, astrologia, alquimia interior. O nosso neófito, ele é treinado em pelo menos 30 trilhas de conhecimento, Thaís. Com recurso digital, com recurso de livro, com aulas ao vivo, rituais, encontros. A gente tem um projeto... É o vampiro moderno, como o bruxo moderno, que teve que entrar nessa época, na área digital mesmo, né? Tivemos, e foi divertido. A gente era avesso a tudo isso, até mais ou menos Tanto 2010. é que você começou contando assim, né? Eu escrevia, né? Quer dizer, era a base de carta, né? Sim. O máximo é e-mail, né? Escrita, Não, na década de 90 era carta, Thaís. Era carta mesmo, e-mail. não tinha e-mail ainda, Quer dizer, as né? empresas, as mega empresas, as coisas já tinham alguma coisa quando assim. ele contatou Mas quando eu o pessoal, comecei foi era na carta. Era na carta mesmo. Cartinha datilografada. Era o Eu dei a datilografada. resposta deles lá dos States E demorava, 6 meses depois, É. assim, foi a espera. Gente, ansiedade, imediatismo não podia existir naquela época. Jamais. não Ao existe- contrário de hoje, né? Que é tudo imediato. É quando a gente fala da frustração, WhatsApp, né? Parece que a gente e-mail. aguentava mais, né? O pessoal aguentava bem mais. A gente aguentava mais. Thaís, eu sou DJ também há 27 anos. Aguenta ainda, né, gente? Como você fazia para conhecer música? Você ouvia na rádio, você dava sorte do teu amigo visitar um país no exterior, comprar uns discos, ou você ia na galeria do rock, ou você tinha muito carisma, ou muito contato, ou gastava muito dinheiro lá, para o cara da loja assim se sensibilizar e falar: olha, tem umas novidades aqui, deixa eu botar esse disco para tocar para ver se você quer comprar, ou esse CD. Antigamente podia, né? Era assim. O desespero de gravar aquela sua música favorita que tocava no rádio. Não, e quantas vezes a Ficava gente ali só gravava com o do dedinho no rádio? play. Não. Quantas vezes a gente gravava a Sim. música do rádio? É rezando E rezando Pro pra cara não fita falar. Não. Pro cara não falar no meio, né? Ou não tocar a vinheta da rádio, né? Também. Não, e quando a que eles fita faziam mastigava, sacanagem. né? Você ia lá gravar, quando você ouvia a música, tava tudo engrunhado ali, porque a fita mastigava. É a mesma coisa que você pegar hoje em dia, né? A moçada, você pegar uma fita cassete e uma caneta, né? Pra que serve isso, né? Exato. Nossa, era o saber. nosso instrumento de trabalho muito grande. Você sabe o que era o verdadeiro terror? Nostalgia total. Era entre 84 e 88 a televisão aberta anunciar um filme de terror que você sempre quis ver, que ia passar provavelmente depois da 1 ou 2 da manhã. Você tem que ir na sala da sua casa, porque não tinha TV no quarto, assistir aquele filme escondido, com o som muito baixo, o brilho da televisão reduzido para não avisar os parentes que você estava na sala no horário que você não deveria estar, você era moleque.
e esperar pelo filme passar, e o filme nunca começava no horário e às vezes nem era mesmo transmitido. E a gente ficava lá esperando, então Mas era super muita difícil. coisa mudou. E é aquela coisa assim, né? A gente voltando um pouquinho para essa coisa do vampiro, né? O pessoal fala, o animal, o vampiro em si, ele é herbívoro, né? Morcego. Morcego. Assim, tem vários tipos de morcegos. Sabe Porque o morcego, assim, desculpa, o morcego é um animal, como no Um caso a mamífero. bruxa você tem. Não, mamífero. você tem a coruja, você tem o gato, que são símbolos símbolos, sim. do vampiro, é o morcego também, não é? Importantíssimo. Tá. Símbolo muito importante, Thaís. Sabe que aqui na América do Sul, principalmente, a gente tem o maior catálogo de morcegos do mundo inteiro. Tem, Né? Você tem... Os morcegos eram tão importantes aqui que os xamãs de muitas tribos se trajavam de morcego. Há peças nos museus aqui de várias partes da América do Sul e América Latina retratando xamãs trajados de morcegos. Você tem histórias de índios morcegos, os Cupidipê. Você tem outras tribos e outras histórias insanas. Você tem deidades ali em Chavin de Huántar, né? E outros sítios arqueológicos que tinham formas de morcegos, tais, com presas alongadas e tudo mais, que recebiam as oferendas, os sacrifícios também. Então você tinha todo um grande culto ao morcego aqui, muito maior do que no leste europeu, terra do Drácula. E associaram a esse animal ao vampirismo. Ao vampiro, sim. E assim, né? As pessoas têm aquela coisa, né? Com bichos que voam na noite, elas têm um certo preconceito, né? Um certo, assim, é um bicho que traz mau agouro e outras coisas. Assim como a coruja, Como a né? coruja. Como a As pessoas coruja. têm muito medo Gato de preto. coruja. Gato Gato preto. preto. pois é. E assim, o morcego ele tem um trabalho de curador para algumas tribos daqui. Ele exerce também um papel de deus justiceiro, por exemplo, entre os havaianos. Ele simboliza boa fortuna, riqueza, se eu não me engano, lá no Oriente, talvez seja na China. Eu tenho um livro chamado Mistérios Vampíricos, saiu pela Madras lá em 2014, que a gente cataloga todos esses aspectos do morcego em diversas culturas. Ele só é um bicho lúgubre ou de mau agouros para quem precisa de um bicho lúgubre e de mau agouros. Tá. Assim como a gente, vampiros. Assim como a gente vampiro. Podemos ser heróis? Por que não? E a Chendra entrou nessa parte toda. Nesses prados. É. Eu entrei nesses prados Foi pelo amor, vampirescos. gente. Total, né? Foi lá em 2010, que É. foi quando eu conheci o Lorde. Eu não imaginava que tinha todo esse universo na vida como ela é. Não fazia ideia. Sempre gostei de vampiro, da literatura, do cinema. Sempre tive atração pelo personagem vampiro. E lá em 2010, conheci ele na balada. Olha lá. Olha lá, gente. ó. Vampiro vai em balada, tá? Vai, Vampiro claro. vive, viu? E quem disse que você não encontra o seu grande amor numa balada? Encontra, gente. Por É que só não? saber procurar. Às vezes você olha lá no cantinho, assim, atrás de uma coluna, no meio da fumaça da pista, aquelas luzes piscantes. Você encontra um ser, assim, diferente, um ser estranho te olhando, né? Que foi assim que aconteceu com a gente, né? Esse ser estranho que, na época, tinha um visual bem andrógeno, bem diferente. E, enfim, ele fica me olhando. E você sente quando uma pessoa tá te olhando, assim, de longe, você sente aquele olhar, né? E aí eu olhei assim, eu falei, nossa, né, que ser, quem é aquele que está me olhando, assim? Aí, do nada, ele sumiu. E quando eu fui no bar pra pegar uma bebidinha, É ele bem tava que nem lá. morcego, né? No filme que some. Olhou e Virou virou um morceguinho e invisível. foi embora. E aí, quando eu fui no bar pegar uma bebidinha pra mim, eu encontrei ele lá. Olha que conversando legal. com uma amiga minha. E a minha amiga que vivia falando pra mim, você precisa conhecer o Lorde A. E precisa conhecer ele, você vai curtir conhecer ele. Aí foi ali que eu conheci esta pessoa. E estamos aí juntos há 15 anos, Olha né? que legal. E aí rolou o primeiro convite, né, que ele me fez pra participar do Círculo Sim, Strigoi. eu queria falar num primeiro papo, num primeiro encontro. É, gente, coisa básica. Nós vamos Eu dar tenho um uma sociedade intervalinho discreta de agora vampiros. e a gente volta para eles falarem sobre isso, tá Ah, bom? certo. Até já. Olá, divinos e divinas encantados. Quero convidá-los a assistirem o nosso programa diariamente à 1h30 da tarde e quero convidá-los também para que vocês me sigam nas nossas redes sociais, @adivinalinha e @sacerdotisa Thaís Pavanelli. Ali vocês vão ter informações, vocês vão ter grandes coisas acontecendo e eu espero todos vocês. Então venham para a Cozinha Encantada, a gente traz
convidados especiais e sempre um assunto diferente para vocês. Tá bom? Até lá e venham com a gente. Pessoal, retornando, e agora eles vão falar um pouquinho fazer a continuação do Círculo de Strigoi e dessa sua união com ele aqui. Certo. Então, gente, aí rolou o primeiro convite, né? Do Círculo Strigoi e eu fui com a cara e com a coragem, gente. Eu jamais ia imaginar que eu fosse entrar num grupo de vampiros. E eu achei aquilo tudo fantástico, né? Eu adorei. Fui no primeiro encontro, me identifiquei, porque assim, ser um vampiro é muito aquele negócio de se identificar, né? De se descobrir ser um vampiro, de identidade, pertencimento, todos esses elementos que tem um contexto de você se identificar como um vampiro. E ali, gente, na primeira reunião do círculo que eu participei, foi assim, mágico. Foi bem mágico, assim, a magia estava no ar. Primeiro, pelo amor à primeira vista que eu tive com ele, e pelo amor a todo aquele contexto que estava tendo naquela ritualização que a gente estava fazendo naquele encontro. E dali pra frente, desembestei e fui em todas. Tô lá até hoje. Não é à toa que eu sou a primeira sacerdotisa do círculo. Então, a mulher tem um papel especial dentro da tradição? Super, super, porque assim, a princípio, quem é a matriarca nossa? É uma mulher, né? A Goddess Rosemary, quem criou todo um contexto da Sahasra. E a gente bebe muito da Sahasra. Né? A Sahasra, a dinastia Sahasra é uma coisa, Círculo Strigoi é outra. O Círculo Strigoi foi ele quem criou. Descendência. É uma descendência. Então, assim, a gente bebe muito da fonte da Sahasra, né? Então, o papel da mulher é muito importante nisso. Porque, gente, nós mulheres, convenhamos, somos poderosas. Oh, minha filha. Né? Os homens têm o poder masculino deles, nós mulheres temos o nosso poder feminino, e a união desses dois poderes é onde tem aquele equilíbrio. Exatamente. E isso é muito importante em toda a parte da magia. Ter esse equilíbrio, nem tanto pendendo para um lado nem para um outro. Porque senão fica aquela extremidade muito excessiva e tudo que é em excesso não é bom. É verdade. Né? Vocês têm, por exemplo, na preparação, vocês têm iniciação, vocês têm consagração, mesma forma de qualquer caminho mágico, né? Vocês têm, por exemplo, banhos especiais, vocês têm comidas especiais, vocês se preparam antes para alguma coisa, os preceitos, alguma coisa antes dos rituais? Sim, é interessante a gente contar que no vampirismo real, na vida como ela acaba sendo, a gente tem algo chamado despertar. Que tem alguma coisa parecida em algumas abordagens da bruxaria também e de outros caminhos, mas esse despertar, a pessoa nasceu assim, ela desperta, acontece de alguma maneira para ela, que por mais que autores norte-americanos queiram criar tabelas sobre como, seja isso como você tem que ser se isso acontecer, estão todas furadas. A pessoa experimenta, não tem um despertar igual ao outro, então ela experimenta essa identificação, nossa, achei minha galera, achei meu pessoal. Como isso acontece? Venha nos eventos, venha nos rituais, se envolva com a produção cultural da gente. É básico, como é em qualquer outro lugar. E a partir do despertar, pode acontecer, a pessoa pode passar uma vida inteira com a força desse despertar, estudando, se aprimorando, ou em algum momento ela pode escolher uma iniciação, que isso já é algo mais institucional. Aí é o momento que ela decide, por exemplo, se juntar formalmente ao Círculo Strigoi. Ela passa por um período de neofitado, de experiência, né, que vai de 1 a 2 anos, depois de um período de estudos e de práticas, de aprofundamento e convívio com os integrantes mais antigos, que aí dá uns 5 anos, até mesmo 7 de aprimoramentos, né? Então tem toda uma ritualística, tem uma ritualística, tem uma preparação para essa ritualística, ou seja, é uma tradição. As monografias, né, que tem que ser preenchida, e galgando os degrauzinhos da hierarquia do nosso círculo. Como toda tradição que funciona, tem um lado sufocante das coisas que convém serem feitas, que precisam serem desenvolvidas, as posturas, as ações, as investiduras. E, claro, banhos de ervas, muitos. É importante. Celebrações em certas datas do ano que são muito importantes. Vocês usam a roda do ano também? Usamos. Sim.
assim como todos, né, que têm uma ligação com o paganismo, Tá. o paganismo, seja ele um paganismo clássico, um paganismo imperial, tem um circuito de celebrações que nós chamamos de estriguezos. Tá. São 8. E tem o 9º estriguezo, que é o aniversário de nascimento, ou, se a pessoa preferir, o quando ela despertou. Quando ela decidiu que ela legal. despertou Aham. para o vampirismo. Legal. Legal. Então a isso gente tem todo esse cuidado, tem os trajes, tem o preparo dos alimentos, dos pratos que serão servidos, tem as comemorações, tem as lições, tem as armas mágicas, as ferramentarias que são consagradas em cada ritual, tem todo um Tem a preparo. joia mágica, eles estão Tem joias usando mágicas, uma joia né? específica do círculo. Esse né, é o Ankh então. do luar negro. Não, esse é o estrigói. O Esse luar é o negro. Ah, não tem a coroinha, é verdade. Isso, o luar negro, eles são para todos. O Ankh Strigoi é para os integrantes do círculo. Isso. Muito lindo. Aí o que diferencia é a coroinha. Tá. Porque o luar negro não tem essa coroinha, ele é assim. Uhum. Aí esse já tem a coroinha. E tem todo um fundamento, né? Tem todo um fundamento para esse Ankh que dialoga com a Otskin, a árvore da vida, né? Ele pode ser projetado sobre ela e aí não vou falar muito para não entregar muita coisa. Legal. Afinal, o mistério faz parte parte. do vampirismo. Com certeza, né? É isso aí. Não, e uma coisa importante, quando a gente fala, mesmo na magia, que a gente vai falar sobre mistério, na bruxaria, não é que nem sempre as pessoas estão preparadas para aprender. Então, por isso que a gente meio que reduz Sim. o grupo, ou o próprio grupo vai se reduzindo, né? Ele vai. E quem tiver interesse, curiosidade, não hesitem em procurar a gente pelas redes sociais. A gente é super aberto a tirar dúvida, manda mensagem pra gente, né? Que a gente esclarece pra vocês, né? E quem quiser fazer parte, fica aí o convite. Sim, a Escola Preparatória Corte de Antares Amante, que está com as inscrições abertas durante todo esse mês de novembro. Aí a próxima turma, a gente vai fechar no final de novembro, encerra, né? Então corram que talvez haja uma próxima turma, talvez não, porque eu sou muito de lua. E por onde as pessoas se inscrevem? Podem Instagram? Instagram.com/redevamp ou acessem redevampírica.com. Rede Vampírica com Y, né? Com Pode ser Y com Y ou com I, a gente tem todos os tem domínios. os dois. Tem os Tá. dois domínios. Ou redevamp.com para resumir. Então vocês entrem ali que vocês vão conhecer bastante coisa. Vamos na nossa receita? O que vocês vão falar? Vocês vão dar para o pessoal? Qual vai ser a receita que abriremos aqui para eles hoje? Olha, Proteção, sedução, amor? boa fortuna, Boa prosperidade. fortuna. Vamos saber o que o abrir vampiro... caminhos. Vamos. Boa fortuna. Vamos o que o abrir vampiro caminhos. usa para boa fortuna? Vamos lá. Olha, eu vou ensinar, isso aqui é um rito breve, simples, que pode ser feito não só por vampiros, mas por bruxos, bruxas e tudo mais. Ele é muito funcional, ele tem a ver com runas, que é um outro tema que a gente adora no vampirismo. A gente tem grupos de estudo bem aprofundados sobre as runas. E vocês precisam de uma vela vermelha, um pires para você poder acender e firmar essa vela, né? É que essa aqui tá vestida, mas uma vela vermelha. Uma vela vermelha, olha aqui, uma vela... Ai, que linda. Essa aqui tá Essa tá vestida, né? vestida. Essa já tá Mas vestida. uma vela vermelha, um pires, uma essência que corresponda ao planeta Marte, é o mais interessante delas. Nessa vela você vai primeiro banir ela, limpar a vela das intenções, dos olhares, dos toques que ela recebeu. Com uma faquinha especial, um riscador, você vai desenhar a runa Ferru, Vai ou indo Firru. aqui, que é um F, sim. Isso. Parece uma letra F, só que Mas com os perninha mais bracinhos pra são cima. pro alto. É pro alto. Né? São 45 graus pro alto. Procurem não. Procurem, Eles têm procurem no Google. Não, vocês têm também Temos. É, Tem tudo lá na redevampírica.com, Procurem por lá que procurem tem. lá. Você desenha ela, mas não é só você desenhar. Enquanto você está desenhando, você, antes de fazer isso, você fecha o olho, visualiza ela entre as suas sobrancelhas, como se fosse uma brasa Terceiro olho. queimando, ardendo. Um terceiro olho, né? Por que não? Você torna o nome dela um mantra, né? Ferru, ferru, ferru. Há outras maneiras, há outras nomeações para essa runa. Pesquisem na internet ou pesquisem na redevampírica.com, no curso Rugido das Runas, ou no meu novo livro, O Oráculo Místico das Runas, que sai pelo alfabeto agora no final de ano. Pronto, já dei spoiler. Legal. Ai, que bacana. Tem livro novo, então spoiler. vocês procurem lá. Vocês visualizam, então vocês traçam essa runa de cima para baixo, primeiro o traço vertical, depois os dois bracinhos. Fica com ela nas mãos, se você tem um óleo,
que te conecte ao planeta Marte, a energia marcial. Você aplica de cima para baixo, de baixo para cima. Que é para fazer crescer. Exato, para fazer crescer, para fazer, né, levando, abundância. trazer a prosperidade. Muito, muito din-din. Você acende, firma e fica lá com os 2 olhos na chama. Desliga o celular, sai da rede social, fica pelo menos ali. Eu já vou jogar, já vou chutar o balde, fica ali pelo menos 1 hora com você mesmo, tuas dores, teu daimon. Fica ali pensando. Você pode colocar umas pedras de âmbar em volta do pires, né? Você pode colocar âmbar, você pode jogar moedas para atrair ouro, peças de ouro que você tem na sua casa para deixar junto ali. Você precisa criar uma atmosfera, um astral gostoso, onde você sinta abundância, onde você sinta prosperidade na sua vida. Isso quer dizer, você visualiza o seu aplicativo do banco, você segura na tua cabeça, vendo os valores que você quer ter ali, que você está atraindo. Cifrões. Ao mesmo tempo, você confere se você está produzindo coisas, conteúdos para essa força que você está chamando da Runa Ferru, ela poder criar vendas e puxar dinheiro para você, trazer oportunidade. Como está o teu networking? Como estão os teus contatos aí? Para que você está usando rede social? O que você está fazendo da sua vida para trazer o dinheiro para você? Você se concentra nessa receita de puxar a riqueza para você. E tira 1 hora da sua vida, é muito pouco. Não é muito tira, pouco. gente, invista na sua Invista. vida. Eu 1 hora da sua acrescento, vida. Em vez de você ficar só mentalizando, verbaliza. Porque a palavra tem poder. É, o Sim. verbo Então se fez verbaliza, joga intento nas suas palavras, força, intenção, na chama da vela. E mentaliza Sortilégio, tudo isso né? que o Lorde falou. Exato. Mas verbaliza, que é muito importante. Mais que verbalizar, cante. Cante o nome dessa runa enquanto você a visualiza, enquanto você está firme ali buscando oportunidades. Lembrando que é vibração, né? Frequência. Você expande. Sim. Sim. Depois você termina, coloca ela num lugar alto, longe das crianças, longe dos pets, num lugar alto e seguro. Fica na sua casa, espera a vela terminar de queimar até o fim e E esqueça. aproveite o aroma da essência que você passou na sua vela. Inspire, sente o cheirinho, que é tudo de bom. É isso Mais aí. importante, depois de fazer tudo, deixa ela lá queimando e esquece. Esquece. Vai ouvir música, vai lavar dançar, louça, vai fazer fazer atividade. qualquer outra coisa e esquece. As ideias, as inspirações vêm em Insights, sono, são insights. vêm inesperadamente quando Tomando você fala. banho. Aham. Você vai reparar uma coisa, né, que eu acho muito legal, que você sabe o que você precisa, você fala o que você precisa fazer, como você precisa fazer. Então, meu querido, minha querida, se escute. Se escute. É isso Importante. Ou mesmo. É isso escute mesmo. seu daimon. Oh, não pode falar daimon? Escute seu inconsciente. O seu inconsciente, seu Intuição. anjo, seja lá o que for, a sua intuição, seja lá o que for. Meninos, nosso tempo infelizmente acabou, mas vocês vão voltar, a gente vai falar novamente sobre muitas coisas. Eu quero agradecer muito vocês terem vindo. Thaís, Essa um prazer. primeira, a gente vai se ver ainda. Vamos juntos. sim, um Vamos prazer fazer sempre estar junto com você. Desculpa, um próximo programa. E eu quero agradecer muito vocês estarem aqui, as dicas que eles deram. Então, assim, se vocês querem conhecer um pouquinho mais sobre vampirismo, a tradição, o círculo Strigoi, gente, vão atrás, eles têm projetos muito bonitos, eles têm coisas, eu estou com eles há muitos anos, são amigos mesmo, são irmãos, eles estão na minha casa, são pessoas que eu posso contar o tempo todo. Então, assim, vão atrás, investiguem, conheçam, vocês vão gostar muito. Vocês Se vão... permitam a vir nos conhecer. É isso aí. Então, Dá tempo de passar um recadinho Dá. pro pessoal? Né, dos eventos? Ah, sim, sim. Nós temos agora 8, 9 e 10 de novembro a Horror Expo no Centro Promagno. Garante o seu ingresso. É o maior evento dedicado ao cinema fantástico, ao terror, ao horror. É uma grande celebração com muita música, expositores, artistas. Tem a festa do dia 8 com o DJ Lord A, DJ Lady Lucy, a banda internacional Infected Rain. Venham para a Horror Expo, que vai ser maravilhoso. E dia 24 de novembro nós temos a Red Vamp Nights, que é um festival com 3 bandas no lendário Madame Underground Club, mas é uma festa fechada, onde você compra o seu ingresso e você terá acesso exclusivo ao Salão dos Gárgulas para apenas 95 pessoas.
onde vocês vão curtir show das bandas Ego Eres, lá do Nordeste, Night Virus, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e a minha banda, Verlohan, mandando um show especial, discotecagem, atrações, expositores, Thaís da Divina Linha, convidados e surpresas. Acessem redevampirica.com ou redevamp.com, garante o teu ingresso que você não vai se arrepender. Tá tudo lá. E tenho certeza que uma das surpresas a gente vai cantar parabéns para o aniversariante. Você deu spoiler! Gente, um grande beijo e a gente se vê. Até!